gostaria que você se apresentasse agora. Agora, formalmente, estamos começando a nossa live. Então, a palavra está com você. Bem, obrigado mais uma vez, viu, Solimar, pelo convite, né? Eu acho que essa live agora é um complemento daquela que a gente fez, então eu vou chamar aqui de uma sequência. A gente começou falando sobre as tendências do turismo na live passada, né? E que você colocou disponibilizado aí no seu canal de YouTube, né? Então, depois, se você quiser botar o seu endereço aí para as pessoas acessarem, né? Então, acho que essa hoje é uma continuidade. A gente vai falar um pouco sobre como é que é planejar uma viagem de maneira inteligente, né? Deixa eu dar só o meu abraço aqui para a Tânia Dian. Ela está perguntando aqui, ó, se tem previsão de viagem só para o ano que vem. Tem para esse ano também, viu? Tânia, tem para esse ano também. A gente vai ter viagens ainda a esse ano, mas para os destinos corretos, né? Para os destinos que podem ser feitos. Acho que vale a pena você acompanhar com a gente aí. Mas então, Solimar, eu penso que a gente podia conversar assim. Acho que quando você me propôs esse tema de planejar uma viagem de maneira inteligente, eu fiquei pensando assim, puxa, é um tema desafiador, né? Porque acho que primeiro a gente precisaria saber o que é viagem, depois saber o que é inteligente. Então, depois a gente começar a fazer realmente um planejamento adequado, né? Então, eu queria fazer essa proposta da gente começar a conversar um pouco sobre o que é uma viagem, para depois a gente tentar amarrar, lembrando que tudo que eu vou conversando aqui com você, eu vou, claro, que trazendo para o foco do planejamento da viagem, ok? Né? Então, Ok, claro que então vamos lá. vai aparecer Vamos outros fazer nossa conceitos viagem, aí. então. Pode aparecer outros conceitos mais ampliados, né? Que agora a gente não vai conseguir abarcar tudo, mas com o único intuito de focar no nosso tema, que é desse planejamento inteligente de uma viagem. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar assim. O que é uma viagem, hein? O que é viajar para você? Quem quiser comentar também, que estiver na live, pode. Mas o que é viajar? Viajar. Viajar é sair do meu mundo, sair da minha realidade, sair do meu universo, sair do meu cotidiano, né? Ir para algo que me tire do meu quadrado, me tire da minha zona de conforto, que me gere novas experiências, novas vivências, novas sensações, né? Isso aí. Então, grosso modo, viajar é sair de um lugar e ir para outro. Né? Você sai de um lugar e vai até outro. Isso, grosso modo, é uma viagem. Né? Uma viagem que é de pegar um destino, você estava num lugar e foi para o outro, e realmente você já fez uma viagem. Mas isso é só, grosso modo, e seria uma definição muito pequena para viagem. Né? Viagem é tudo isso aí que você falou. Eu costumo dizer assim e aí o que eu vou dizer aqui é sempre uma visão pessoal, né? Passarela entrou, a Shirley também entrou. Abraço, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Podem perguntar à vontade, viu? Então, tudo que eu vou dizer assim faz parte daquilo que eu fui compreendendo e que eu fui pensando sobre o que é a viagem, né? Primeiro, eu acho que uma viagem é uma boa maneira da gente ver a gente mesmo de uma maneira diferente. Não só a gente diferente e as outras pessoas também de uma maneira diferente. Então, eu diria assim, que para começar, para início de conversa, a minha viagem seria, eu saio para me ver de uma maneira diferente e para ver os outros também de uma maneira diferente. E isso faz com que a viagem, quando eu faço isso, ela me tira do lugar, ela me tira do meu lugar comum. E ela me impõe também, Solimar, impõe riscos, porque toda viagem supõe correr riscos. Né? Então, veja que você pode pegar o conceito de viagem, que é um conceito tradicional, e aplicar na sua vida. Você vai começar um novo negócio aí, já estava acompanhando um pouco da live anterior aí,
da liderança, né? Então, a liderança corre esse risco. Tudo que você vai se desenvolver, vai fazer você na vida, se você quiser fazer bem feito, você vai correr um risco. Só que esse risco é, às vezes, calculado, né? Precisa ser um risco mais calculado. Então, quando a gente viaja, a gente corre risco e nos coloca em situação em que a gente vai ter que entender essa nova possibilidade de que você está vendo, um novo destino, as outras pessoas com outros olhos. Então, a viagem, ela é, para mim, um grande risco e um grande desafio de ver a mim mesmo como diferente e enxergar a outra pessoa como diferente. Isso é para começar a nossa conversa. Você falou em correr risco. Eu acho que o tema de hoje, que é inteligência, eu acho que a gente, se formos inteligentes, se planejarmos e fazer esse planejamento com inteligência, esse risco deixa de ser um risco negativo, se torna até um risco positivo, ou seja, a gente corre o risco de se surpreender positivamente. A gente corre o risco da viagem ser melhor do que a gente esperava, né? Então, se essa inteligência que a gente vai conversar hoje existir, realmente, eu acho que a gente inverte o risco. Então, e aí, aproveitando isso que você falou, eu diria até que quando você viaja e dá errado, né, você planejou uma viagem, mas deu errado, foi uma boa viagem. Ah, como assim foi uma boa viagem? Claro, porque os infortúnios, assim, que acontecem com a gente, eles até podem parecer maus. No momento em que a gente está vivendo, ele até parece uma péssima coisa, né? Esse infortúnio pode até parecer mal, ele vai trazer boas memórias. Né? Então, não foi só da viagem com êxito que eu fiz que eu vou trazer as grandes memórias. Aliás, eu corro o risco de dizer aqui para você que das viagens que eu fiz, os problemas que passei são as memórias mais ativas que estão na minha cabeça, as lembranças mais fortes que eu tenho dessas viagens. Né? E esses problemas... um exemplo rápido aqui. Minha esposa está na cozinha aqui fazendo janta. Está ouvindo um barulho aqui, é minha esposa fazendo janta. Então, eu tenho um filho de 22 anos. Quando meu filho tinha... Minha esposa estava grávida de 4 meses. Nós resolvemos fazer uma viagem, um passeio para Visconde de Mauá, lá no Rio de Janeiro, lá perto da divisa com São Paulo, com Minas Gerais. E nós fizemos a viagem, rapaz, e chegando lá em Visconde de Mauá, em Resende ali, você pega em Penedo, pega uma estradinha de chão, na época era estradinha de chão, e muito esburacada, e começou a chover muito. E a gente chegamos em Visconde de Mauá, e eu preocupado que a minha esposa estava grávida de 4 meses, e aquele negócio todo, o primeiro filho, uma preocupação danada. E nós fomos acolhidos numa pequena pousada, mas muito pequenininha mesmo, muito simples a pousada. E a dona da pousada recebeu a gente com muito carinho, né, naquela situação que a gente estava preocupado. E ela fez para a gente uma jantinha, com arrozinho com feijão, que eu e a minha esposa, a gente se lembra até hoje. Concorda comigo, Adriana? Estou mentindo? Não. Nós nos lembramos até hoje dessa bendita janta, que a gente teve o prazer de compartilhar lá com um casal que era dono da pequena pousada. Então, realmente, se a gente tiver de coração aberto, e a gente precisa tratar de coração aberto também, né? Então, algumas situações imprevistas, né, elas podem gerar algo positivo também. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. São os infortúnios que podem acontecer, mas a gente vai aproveitar isso, né? A Viviane aqui entrou. Oi, Viviane, vamos vê-la. Viviane disse aqui, fez um comentário, disse que como é que é? Aquilo que poderia dar errado vai dar certo. É o meu lema de viagem, disse a Viviane. Boa. É isso, tem que aproveitar as experiências, né? Então, veja, você vai fazer esse tipo de experiência, você encontrou com algo inesperado, é para isso que você viaja, para encontrar o inesperado, né? Aquilo que que você poderia fazer, que você está fugindo do seu local, do seu lugar de descanso, de
de estabilidade para buscar aquilo que é inesperado e isso pode causar algum risco, com certeza. Você veja que se você vai fazer um turismo de experiência, você vai encontrar o inesperado sempre. Agora veja, turismo de experiência e experiência turística. São duas coisas bem distintas, né? Turismo de experiência, a gente vai ser o protagonista, então, da nossa viagem, né? Então, você, como a gente comentava na live passada, você deixa de colecionar tickets de lugares que você foi e passa a viver aqui. Então, você passa a ser protagonista da sua história ali. Então, você vai fazer uma comida junto com a sua esposa, vai comer o arroz com feijão que a outra preparou, você vai entrar na cozinha e vai fazer, você vai ter o dia a dia com aquelas pessoas, você se torna protagonista da sua experiência. Já numa experiência, isso é um turismo da experiência, né? Mas já numa experiência turística, aí eu não vou usar uma definição minha, eu vou usar uma definição aqui de dois autores, Rich e Suntung, ele diz o seguinte: uma experiência turística é uma avaliação individual, subjetiva, de eventos relacionados à atividade turística, que começa antes, e aí eu digo, planejando, se preparando, depois, durante, que é no destino, e depois o recolhimento, né, que é o retorno. Então, a experiência turística é essa avaliação que você faz de todo o processo, né? E isso tem muito da inteligência, que é uma inteligência sistêmica, que você acabou também abordando esse tema acabou numa das suas lives aí abordando sobre como fazer o pensamento sistêmico aí, se eu não estou enganado. Então veja só, quando você é protagonista da sua viagem, quando você quer ser protagonista da sua viagem, quando você aceita correr o risco, quando você deixa a comodidade do seu lar para fazer uma experiência e vai fazer uma viagem, você vai buscar, então, um destino e encontrar o inesperado. Você, no mínimo, tem que ser inteligente. O que nos leva ao próximo assunto. Além de viajar, a gente precisa viajar de maneira inteligente. E o que é ser inteligente? Tem uma lista para mim. E o que é ser inteligente? Então, aqui nós temos conceitos, né? Tem vários conceitos de inteligência, e volto a dizer, eu estou trabalhando o conceito de inteligência que tem a ver aqui com a nossa conversa de hoje, com o nosso bate-papo, né? Então, eu vou entender inteligência como a capacidade de você entender, compreender e, principalmente, se adaptar às novas circunstâncias. Então, veja, eu nem estou entrando aqui no ramo da inteligência lá, que o Howard Gardner fez e identificou, qualquer um quiser pesquisar depois, as 8 tipos de inteligência que a gente tem, né? Inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência linguística, vai por aí. Mas eu estou usando aqui um conceito do seguinte: para efeito de fazer uma viagem inteligente, eu estou usando um conceito próprio, que é entender, compreender e ter a capacidade de se ajustar às novas realidades, às novas demandas. Então, isso, para mim, é uma maneira inteligente, que é diferente de ser esperto. Esperteza e inteligência são duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Ainda mais esperteza é modelo brasileiro, né? Esperteza segundo o conceito brasileiro. Aí complicou. Porque a esperteza tem muito a ver, embora ela tenha algumas conotações boas, né? Como se você pudesse falar assim, uma pessoa esperta é aquela pessoa sutil, sagaz, né? Astuta, mas também tem a manha, né? Manhosa, aquela história de se dar bem. Então, esse tipo de esperteza não é inteligência. E quando é que na viagem isso é ruim? Na viagem isso é ruim quando você não age só com inteligência, você age com esperteza. Esperteza é você comprar
o pacote mais barato, independente de ter feito uma avaliação prévia, de ter feito os outros detalhes que nós vamos abordar aqui, alguns tópicos de uma avaliação mais inteligente para a viagem. Esperteza, você achar que você está comprando na frente de todo mundo e que você mesmo vai conseguir fazer todos os seus pacotes e achar que você se deu bem nessa. Não que você não possa viajar sozinho e conseguir suas coisas, não é isso. Mas sem certeza. Porque se você adquirir alguma coisa que realmente está completamente fora de padrão, que a pergunta que você faz, será que se eu fizesse isso, isso se pagaria? Então, se você entrar nessa seara, se você comprar algum produto que é bom demais, você está sendo esperto e corre o risco de não ter avaliado decentemente como é que seria uma viagem. Ou seja, a esperteza vai te trazer maiores problemas. Eu fiz uma live semana passada que o tema foi inteligência social. E em poucas palavras, rápidas palavras, de uma forma muito simples, inteligência social é quando a gente pensa coletivamente e o sucesso é coletivo, o bem-estar é coletivo, os resultados são coletivos, né? O bem maior é o coletivo. E se a gente faz uma viagem usando esse preceito, que você está falando de inteligência, com inteligência social, em que o coletivo é muito maior do que eu, né? Eu acho que aí o espaço para o esperto não existe, porque ele vai ficar isolado. Ele vai ficar dissoante lá no canto dele, com os comportamentos egoístas deles, e aí não vai ter... Ele vai se queimar, na verdade, né? Ele vai se enrolar todo. Porque todo mundo vai perceber que ele está querendo ser esperto, tirar vantagem. Esperteza brasileira, né? Tirar vantagem, lei do Gerson. Aí me vem à mente agora a inteligência social. E é isso, né? E a inteligência social é só uma das inteligências, né? Falando um pouquinho mais, ampliando mais o conceito de inteligência, mas eu quero voltar para a questão do planejamento. Não, fala aí. Só ampliando um pouquinho mais, antigamente se falava que inteligência é o cara que tem maior QI, né? Quantidade de inteligência, né? Ou quociente de inteligência, né? Ou coeficiente de inteligência, como queira, né? Não o famoso quem indica, né? Mas o coeficiente de inteligência. Mas isso tinha muito a ver com uma inteligência matemática, né? No entanto, a gente sabe que a inteligência pura matemática não é a inteligência maior. Não porque eu não entendo tanto de matemática, não necessariamente eu sou menos inteligente. Eu só tenho uma inteligência diferenciada. Por exemplo, eu posso ter uma capacidade para uma inteligência linguística, que é essa capacidade de poder me comunicar, de poder falar, de poder escrever, né? Vai ter gente que está nos acompanhando que pode ter uma capacidade com uma inteligência mais musical, por exemplo, né? Então, essa série de inteligência é realmente um conceito mais ampliado. Você falou de inteligência do coletivo, né? Essa inteligência do coletivo. É claro que para você ter essa inteligência do coletivo, primeiro você tem que ter uma inteligência interpessoal, que é essa capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas, né? Se você se colocar na mão das pessoas. A outra teoria seria uma inteligência também, que seria intrapessoal. Então, o que é uma inteligência intrapessoal? É essa outra capacidade que você tem de refletir, de ficar bem consigo mesmo, né? De se autoconhecer, de poder tomar as decisões a partir de uma reflexão própria. Então, se você tem uma inteligência intrapessoal desenvolvida e interpessoal desenvolvida, acho que nós estamos no caminho para chegar ao que você quer, que é uma inteligência coletiva, né? De saber que, estando bem funcionando o coletivo, então eu também estarei bem. Ok. O que nós passamos agora nessa questão da pandemia, a gente viu isso, né? Quando não há uma inteligência coletiva, há uma esperteza daquele que vai comprar todos os litros de álcool,
a certeza daquele que vai comprar todos os rolos de papel higiênico, mal sabendo ele que se ele comprar o álcool que eu não tenho, eu passo o problema para ele. Não é? Então, é assim que funciona. Então, quando você vai pegar um avião, por exemplo, as pessoas falam assim, olha, mas se eu conseguir, eu vou ficar esperto aqui, porque de noite eu vou conseguir um preço mais barato. Pode acontecer, mas em razão. Você conseguiria imaginar um avião voando daqui para São Paulo, por exemplo, com todo mundo com passagem de R$ 50? Não é inteligente, não é razoável. Agora, pode acontecer que algumas pessoas comprem, né? Então o cara chegou, mas eu comprei a minha por 50. Claro que você comprou, mas nem toda a passagem foi vendida a 50. Outra foi vendida a 100, outra foi vendida a 400, outra foi vendida a 800, né? Então, uma inteligência coletiva seria, será que não seria bom para todo mundo se ficasse num preço mediano e justo para todos? Obviamente tem lei de mercado aí, né? Que a gente não vai discutir porque tem que haver, né? E as pessoas podem fazer isso. Mas a diferença é, quando você quer partir para o coletivo é na média. O coletivo não é pessoal, não resolve o seu problema, resolve um problema mais coletivo, né? De grupo. Bom, mas aí, Solimar, para a gente identificando, então, que ser inteligente, então, e é não ser esperto, e que a gente sabe o que é fazer essa viagem, a gente precisa planejar agora a viagem de maneira inteligente, que é o objetivo central da nossa conversa de hoje. Você imagina... Vai administrando o nosso tempo, hein? Vai administrando o nosso tempo. Vou administrando aqui e espero hoje ser até mais rápido hoje, né? E talvez no final criar uma própria definição do que é, vou fazer um desafio aqui, talvez de criar uma própria definição do que é planejar com inteligência. Vamos ver se a gente sai no final, se a gente cria uma definição própria, né? Então, veja só, se você não planejar, o que pode acontecer para você? Eu vou listar aqui, tem os 10 conceitos, as 10 atitudes. Como eu não quero fazer isso, eu vou fazer 8. Eu vou pensar em 8 aqui, depois se você quiser criar mais, você cria. Mas eu vou criar 8 tópicos, né? Mas para evitar para evitar que minha viagem dê errado. Imagina o seguinte, imagina se eu não planejar minha viagem. Se eu não planejar, certamente eu vou encontrar estresse. E eu não quero encontrar estresse na viagem. Se eu não planejar, eu vou encontrar frustração. Eu não quero encontrar frustração na minha viagem. Se eu não planejar, eu vou gastar além do necessário. Eu não tenho dinheiro para gastar além do necessário e esbanjar. Se eu não me planejar, eu vou gastar mais tempo fazendo o que não devia do que o tempo com aquilo que eu gostaria de fazer. Então, por isso é necessário que eu me planeje. A minha viagem inteligente é uma viagem necessariamente planejada. Imagina que você não planejou a sua viagem e você chega lá no lugar, no seu destino, e o clima não é aquele que você pensou. Encontrei um clima que não era. Trouxe uma roupa Y e o clima é outro, né? Eu cheguei lá no tal destino, louco para participar de um equipamento turístico, de uma atração, e eu chego lá e essa atração está fechada, porque ela não funciona naquele dia. Mas eu, que não planejei, só olhei a compra do bilhete mais barato e do pacote, esqueci de ver que lá naquele lugar, o grande passeio que eu gostaria de fazer, não funciona às terças e quartas. Só funciona no sábado. Imagina que você vai planejar, que você fez uma viagem, não se planejou, e aí você não se deu conta que você deveria estar com seus documentos todos em dia. E aí você faz uma viagem lá para o Foz do Iguaçu, louco para visitar o Paraguai, que está com a fronteira fechada, louco para visitar a Argentina, que está com a fronteira fechada, e aí você vai para lá, não se planejou, não observou os detalhes que nós vamos comentar aqui, e aí quando você chegar, você está dentro de um ônibus que vai atravessar a fronteira, com o seu traslado, e quando chega lá na fronteira com a Argentina,
fica uma hora esperando, vão observar os documentos de todos os passageiros, e um bendito passageiro que não se planejou está com o seu documento vencido. E aí? E aí? Volta todo mundo? Volta todo mundo? Acabou o passeio de todo mundo? Ou ele vai, por exemplo, se virar e ter que voltar para casa sozinho, e se for de noite? Então, o planejamento requer, fazer uma viagem planejada inteligentemente, requer você pensar em vários detalhes para que ela fique boa. Ela não tem que ser estressante, mas você tem que pensar em detalhes para que ela fique boa. Sim ou não? Por exemplo. Rapidamente aqui. Diga. Com isso pode acontecer a seguinte situação. Eu posso comprar um pacote muito barato, não me planejar, porque eu sou esperto, né? Então eu sou esperto, não preciso me planejar. Vou fazer a minha viagem, ela fica inacabada, eu não tenho boas experiências, acabo tendo problema, não aproveito tudo que eu deveria aproveitar e acabo tendo que fazer uma segunda viagem para completar a minha vivência. Ou seja, eu paguei 2 viagens, tive transtorno, provavelmente tive alguma insatisfação, sendo que eu poderia ser muito melhor atendido com uma viagem, com um pacote um pouco melhor, de forma planejada, em que eu pudesse chegar em casa muito feliz e satisfeito. Porque provavelmente na primeira viagem eu cheguei um pouco decepcionado, porque não foi nada daquilo que eu esperava. Ou seja, o barato saiu caro, como dizia minha avó. Isso aí. Se você tem um espírito totalmente aventureiro e levar isso na boa lá, né, digamos, aproveitando até os infortúnios, acaba até virando uma Mas não é boa só eu, né? Minha família, né? Às vezes a gente vai com a família e nem todo mundo na família tem esse espírito. Principalmente a esposa. Não tem, não tem. Aliás, né, você vai ser taxado de organizador, né? O perfeito organizador. Então, vamos dar umas dicas aqui. Então, vamos supor o seguinte, eu sempre, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, eu sempre gosto de contar com a expertise de pessoas que sabem que estão fazendo na hora de viajar. Né? Então, sempre com uma consultoria é sempre muito bacana. Né? Você fazer e ter a possibilidade de ter alguém para te ajudar também é bom. Se você tiver todo o tempo do mundo e ficar pesquisando, ótimo, né? Você vai poder fazer e vai contar com certos imprevistos que você não tem expertise e o know-how. Mas isso não quer dizer que você não pode viajar sozinho. Não é isso. Você pode viajar sozinho. O bom, se você puder ter uma consultoria, é melhor, né? Mas que te proporcione, que às vezes troque uma ideia com você. Mas então eu vou falar aqui de alguns elementos, Solimar, que vai ajudar a você a pensar. Você quer viajar sozinho ou você quer viajar com consultoria, mas esses elementos eu acho que são vitais para planejar com inteligência a viagem. Um elemento que eu acho interessante, o primeiro de todos dele, adivinha qual é? Escolher o destino. Olha, que genialidade. Você quer viajar, meu amigo? Escolha o destino. Eu estou falando isso porque eu coloquei como primeiro da lista por causa de uma experiência de hoje. Um amigo, que eu não posso dizer quem é, óbvio, né? Um amigo fez aqui e falou assim, como é que você... Magno, agora está numa boa oportunidade de comprar viagem, né? Eu falei assim, não sei. Depende do que você chama de uma boa oportunidade para comprar viagem. Eu estou vendo uns preços legais aí, então eu vou comprar para o lugar onde que tem um preço mais barato. Eu falei assim, mas peraí, isso é uma viagem boa, onde tem mais barato? Não importa o destino? Você vai para qualquer lugar, desde que seja mais barato? Eu não entendi a sua forma de querer viajar. Então, meu amigo, escolha o destino. Nossa, Magno, então eu preciso escolher um destino? Claro, é óbvio. Ou você vai viajar para qualquer lugar? Você não tem uma vontade de conhecer uma coisa, de fazer uma coisa, nada te atrai nessa vida, você não quer ter uma experiência com alguma coisa que você tenha sonhado, ou você vai entrar e achar o primeiro pacote, né? O seu primeiro carro vai ser o carro que você sonhou, ou vai ser qualquer carro que tiver de lata velha que você encontrar na rua? Ó, eu vou comprar aqui um carro, desde que seja R$ 400, não importa o carro. Meu amigo, escolha o destino.
E inteligentemente hoje, escolher o destino tem a ver com várias coisas. Primeiro, com aquilo que você quer e sonha em fazer. Hoje, com a pandemia, você tem que escolher inteligente, de uma maneira inteligente, um destino, por exemplo, que tenha condições sanitárias adequadas. Você não pode mais viajar hoje sem ter as condições sanitárias adequadas. Você não pode viajar hoje, não pode não, né? Cada um faz o que quiser, né? Mas assim, você não deveria viajar hoje sem, por exemplo, saber se naquele local que você vai, o atendimento à saúde existe. Isso é pensar de maneira inteligente, principalmente quando você vai viajar com a sua família, como você disse. Outra coisa, na escolha do destino, será que o destino que eu estou procurando, aquilo que divulgaram para mim como propaganda, é realmente aquilo que o destino entrega? É a verdade daquele destino? Ou ele está mascarado numa forma, né, diferente de você comprar só para te pescar? Né? Então, o destino. Segundo passo, defina o seu orçamento. Então, o primeiro passo é o destino. O segundo passo é defina o seu orçamento. Você tem dinheiro para viajar? O que você acha que você vai gastar com a sua viagem? Você vai gastar com passagem? Você vai gastar com seguro? Você vai gastar com alimentação? Como é que você sai da sua casa e vai para o aeroporto? Se você está em Cachoeira, teve até um pessoal uma vez aí de Cachoeira que me pediram, perguntaram se minha passagem incluía transporte de Cachoeira até o aeroporto, né? Pode incluir, né? Mas geralmente aéreo a gente vende de onde o avião sai, né? Então, saiu daqui do aeroporto. Então, se você é de Cachoeira, que você está aí em Cachoeira agora, se você pensa que você tem que pegar um avião, o custo do seu é só do avião ou você tem que se deslocar de Cachoeira para Vitória, de Vitória para Cachoeira? Você imaginou que se você ficar muitas horas no destino para viajar, se a viagem não for tão boa, seu gasto com alimentação será gigante? Você já pensou que dentro do seu destino, quando você chegar no tal lugar, você vai ter que se locomover o tempo inteiro lá? Então, meu amigo, faça um orçamento da sua viagem, porque senão você vai chegar no destino, juntou aquela graninha suada, passou o ano inteiro juntando, vai chegar no destino, tem 1000 opções e você não vai fazer nada. Porque simplesmente você não planejou, o seu orçamento não estava adequado para aquele destino. Então, para que você vai para aquele destino? Seu orçamento dá? Se não dá, destino está errado. Né? Terceira coisa, você pensa que você tem que ir, se você for viajar sozinho, você tem que adquirir passagens, você tem que pensar em hospedagem, você tem que pensar em traslado, você tem que pensar em passeio, você tem que pensar em seguro viagem, tudo isso você vai ter que comprar. Ah, mas eu não sabia que comprar isso tudo não. Ora, bolas, como é que você pensa que você vai viajar então? Você vai viajar com Deus na teia e vai? Então você precisa planejar e colocar isso dentro do seu orçamento e elencar as coisas que você tem que fazer, o seu checklist. Como é que você vai, aí teria um quarto ponto, como é que você vai se deslocar dentro do destino? Você falou que comprou, Solimar, não sei se o seu pacote está para Gramado, está reservado ainda? Eu comprei 3 pacotes para esse ano. Um dos pacotes eu cancelei. Foi Gramado? Agora, teve um destino, por exemplo, que eu fui ano passado, que eu aluguei o carro, porque eu fui para Gramado, achei melhor alugar o carro em Gramado. E eu fui para Curitiba também. Lá em Curitiba eu preferi andar de Uber, porque lá eu não conhecia a cidade, não sabia onde tinha segurança, onde não era seguro, onde pode parar, você para no lugar errado, você toma uma multa, você pode ter um transtorno, né? Uma série de coisas. Então, eu acho importante você parar para estudar o local e qual é o seu... Os tipos de passeio, né? O que você vai fazer lá, aonde você pode ir, quais são os horários, né?
Eu fiquei muito frustrado em Curitiba, por exemplo, que eu deixei de fazer um passeio de jardineira que tinha lá, porque no dia choveu e no outro dia a jardineira não saía, mas infelizmente chove, né? Fazer o quê, né? Acontece de chover, né? Aí fui fazer outras coisas com minha esposa, aproveitei o dia de outras formas, né? Mas mesmo com um ótimo planejamento, às vezes chove, por exemplo, né? Você faz um planejamento maravilhoso e chove. Pode acontecer. Né? Mas isso daí, esse imprevisto, não tem como fazer, né? Mas olha só. Então vamos voltar. 1, escolha o destino. 2, faça o orçamento. 3, elenque as coisas que você vai precisar adquirir. Né? Desde passagem, hospedagem, traslado. Né? Elenque as coisas que você vai precisar. 4, diria, pense na sua locomoção dentro do destino. Onde você vai, pense na sua locomoção. Nossa, eu comprei um baita pacote, rapaz. Estou num hotelzinho show. Você está a 15 quilômetros do centro da cidade. Aí você não consegue fazer nada. Você está num subaco de cobra, que você não consegue se movimentar. Você comprou num lugar que é terrível, é perigoso. Você não pode sair com a sua família, porque na próxima esquina aquele lugar não serve para você. Então, meu amigo, pense na locomoção. Como é que você vai se locomover dentro daquele destino? Uma outra coisa que eu faria, aliás, eu sempre faço, porque é uma questão mais pessoal minha, é pesquisar gastronomia. Eu pesquiso por quê? Porque na minha família, nós somos 4 que temos gostos completamente distintos, inclusive uma que gosta de quase nada, né? Então eu vou para um lugar que a gastronomia tem que ser aquela que me atenda, que eu possa experimentar coisas novas, porque assim gosto, mas também tem que ser uma gastronomia em que eu encontre aquelas coisas que são básicas do hábito alimentar de minha própria família. Né? E nem tudo convém na gastronomia local. Nem tudo convém você experimentar, mas é possível. De repente você é intolerante a alguma coisa, você é alérgico a alguma coisa, né? Então, acho que vale a pena, porque você precisa pesquisar essa gastronomia e também para você não sofrer com o item orçamento, porque quando você chegar num determinado restaurante, você quer ir para Gramado e quer experimentar o delicioso fondue. E aí você vai ter fondue de 39 e fondue de 150. Você vai ter que saber qual o fondue que você vai escolher e qual é aquele que vai atender realmente se as carnes são boas, né? Ou se você realmente está pagando um preço justo. Olha, Magno, participei, eu sou esperto, consegui um fondue de 39 conto. Olha, tu comeu pelanca, né, meu? Botaram pelanca no teu fondue. Então, você não pode ser esperto, você tem que ser inteligente e fazer a pesquisa. Então, quinto, pesquise a gastronomia do local. Isso não estou dizendo aqui que é uma verdade absoluta, tá, Solimar? Estou dizendo que são pontos que eu recomendo. São pontos que eu olho. Uma coisa que eu não deixo de fazer. Já me estrepei uma vez, né? Então a gente aprende se estrepando. Então veja, eu olho se os meus documentos estão em ordem. Os meus e os de toda a minha família. Meu amigo, você precisa tirar um tempinho e colocar seus documentos em ordem. Você vai descobrir que tem um monte de coisa vencida, que umas coisas estão muito mal acabadas, né? Eu tive agora fazendo, em março, antes da pandemia, eu levei um grupo de 30 pessoas a Foz do Iguaçu, uma pessoa levou a carteira de identidade dela, mas era impossível de enxergar qualquer coisa na carteira de identidade dela. Ou seja, barrados na entrada da Argentina e haja conversa com o argentino, o hermano, para poder passar, né? Uma vez que passa, na volta não queria nos deixar voltar, porque o documento estava ruim. Mas como assim? Se a gente foi, por que não pode voltar? Né? Então, se eu fui, houve um erro, precisa. Mas veja, se você tiver com documento ruim, você não vai entrar. Então, avalie seus documentos. É muito chato você chegar no aeroporto e saber que seu filho não vai poder viajar com você, porque você não tem a bendita carteira de identidade dele, não tem o RG. Ou, se ele for de menor, né, e não tiver isso, sua certidão de nascimento, né? Ou original.
Enfim, precisa cuidar disso. Isso é um sexto ponto. Um sétimo ponto seria: qual é a mala que você vai levar? Além daquela que você não quer levar, qual é a mala que você vai levar? Estou falando da mala física, tá? Não, sim, isso mesmo. Eu já passei por situações. Qual é a mala que você vai levar? Mas, Magno, eu preciso planejar minha viagem, pensar na mala que eu vou levar, claro. Sim, senhor. Mesmo porque é uma questão de economia, porque você paga pelo desconto. A outra questão é, para que levar mais do que você precisa? Para que despachar uma bagagem que você poderia estar contigo? Né? Para que você vai carregar um peso desnecessário? Lá está escrito que você pode viajar com uma mala de até 10 quilos, você pode carregar com você lá em cima, não precisa despachar, pode ir com você. Aí você vai lá e sua mala pesa 5. Você não tem 10 quilos. Então, qual é a mala que você precisa? Acho que isso é interessante ver. E um último item eu colocaria também, sabe o que, Solimar? O inseparável smartphone. Você vai levar seu smartphone para a viagem? Óbvio, ele é seu companheiro inseparável. Tem carregador? Você sabe quais são as tarifas de roaming? Ah, você não sabe? Pois você vai ter uma surpresa quando você viajar. E você está lá em Foz do Iguaçu, né? E aí você, em 5 minutos, 10 minutos, você está ali no Paraguai, e aí o seu telefone não funciona, porque você não liberou o teu roaming, né? Ou então se liberou, a taxa vai vir altíssima, você não sabe quanto vai custar, né? Então, meu amigo, e teria outros, né? Seu cartão, por exemplo, se você vai ter um cartão, tem que ser um cartão Tem internacional mais dois que eu já vi assim. Dois Oi? exemplos curtos. Primeiro, o clima. Nós viajamos para Campos do Jordão, eu e a Adriana, uma vez, que lá que nós descobrimos o seguinte, na parte da tarde, depois do almoço, tudo se combina antes da chuva ou depois da chuva, não tem relógio. O relógio é a chuva. Então, não adianta fazer muito planejamento se você não conhece o clima da região. Outro negócio que a gente também aprendeu, eu e a Adriana aprendemos aí em algumas situações, que é importante a gente conhecer a cultura do povo local, a cultura local. Que às vezes pode ter algumas pegadinhas também na cultura local, que é diferente da nossa, né? Às vezes você pede um determinado prato naquela cidade, aquele prato é feito de outra forma, não é da forma que é feita aqui em Cachoeiro do Itapemirim, por exemplo, lá é de outro jeito, né? Então eu acho que vale a pena pesquisar um pouquinho também a cultura local e o clima que você vai, as características climáticas daquela região. Porque são duas situações simples que a gente se enrola também. Sem dúvida alguma, né? Se você planejar com antecedência, e aí outras, e a lista vai só crescendo, né? Isso tudo depende de quê? Principalmente do primeiro item que a gente falou, do seu destino, e do segundo item, do orçamento. Porque se você sair de Cachoeiro para ir para Guaçuí, talvez você não precise fazer uma pesquisa tão grande. Então, talvez não precisa uma pesquisa tão vasta, não é? Mas, se você for fazer uma pesquisa maior, então, quanto melhor, mais aguçado, quanto mais interessante for o teu destino, quanto mais distante, destino e orçamento são as duas coisas que você precisa planejar em primeira hipótese, né? Eles andam juntinhos um com o outro. Depois, aqueles outros itens que a gente foi falando, né? E outros tantos que você pode acrescentar à sua lista. Mas, como eu disse, isso é uma experiência turística. Olha que barato. Não é sair de casa e ir até um local. Mas a minha viagem começa quando eu começo a sonhar com ela. Quando eu começo a planejar a minha viagem. Aí sim a minha viagem já começou. Então, não é uma coisa chata. Não é, o cara está falando que tem que fazer um monte de planejamento assim, eu vou desistir da viagem. Ora, então você vai desistir de casar.
porque você tem que planejar para casar, né? Você vai desistir de fazer uma faculdade, você vai passar anos da sua vida estudando até chegar lá. Tem que ser uma coisa gostosa. A viagem planejada, a viagem inteligente, é aquela que te causa sensação de prazer, de satisfação, de viver o inesperado, né? De encontrar com o inesperado e dele se aproveitar. Então, é isso que a gente precisa fazer numa viagem inteligente. Então, não é só escolher e se dar bem e acertar. Eu queria tirar essa concepção de viagem inteligente daquela de viagem que eu me dei bem porque eu comprei por um preço bacana. Não é essa a viagem que é boa. A viagem boa é aquela que você planeja se divertindo com a história, colocando a sua família no planejamento, você se diverte pensando, procurando, pesquisando, enxergando a gastronomia, é um sonho, e você vai falar, caramba, eu vou encontrar o inesperado, e eu vou me adaptar a isso. Isso é a viagem inteligente. Cercando, é claro, de todos esses aspectos técnicos aqui, né? Eu falei de clima, eu falei de orçamento, falamos de locomoção de destino, falamos de gastronomia, de todos esses aspectos técnicos, se você colocar, vai ser muito bom. Agora, isso tem que ser também uma coisa prazerosa. E aí, chegamos então, olha, vamos terminar a live até antes, olha que beleza. Chegamos então... Temos mais 5 minutos, mais ou menos. E é a hora da gente fazer, então, tentar construir aqui o que seria uma viagem inteligente, como um conceito nosso mesmo, né? Não precisa mais dos outros. A gente que vai criar esse conceito, né? Então, o que é uma viagem inteligente para mim? Você vai ter a sua definição, né? Então, vamos dizer assim, considerando tudo que conversamos, considerando todos os aspectos técnicos que existem, e você tem que levar em consideração o que a gente já citou. Eu diria que uma viagem inteligente seria uma viagem que a gente pudesse encontrar com o inesperado. Que a gente fosse desafiado por esse inesperado. Então, veja, encontrar o inesperado. Ser desafiado por esse inesperado. Sentir-se livre para poder enfrentar esse desafio. E depois regressar com as boas memórias ou com tudo que a viagem nos trouxe e tendo a única certeza de que você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu acho que isso seria uma definição boa de viagem. Inteligente. Vamos lá. Quando a gente vai numa pizzaria, uma ótima pizzaria é aquela pizza que você mais ama, né? Aí você pegou sua família, foi na pizzaria. Aí você senta no ambiente, a luz, o som, o cheiro, uma série de coisas, decoração, né? Isso vai compondo o ambiente, um monte de detalhe que foi pensada por vários profissionais. Esses detalhes não estão aí por acaso, né? Foram pensados por vários profissionais. E a finalidade dessa pizzaria, apesar dela ter uma pizza maravilhosa, não é vender a pizza. É gerar uma vivência, gerar uma experiência para aquela família que está ali. Ou seja, daqui a 10 anos, você se lembrar daquele momento. Você não vai se lembrar do sabor da pizza. Você não vai se lembrar do tipo de pizza que você comeu, se você tomou um vinho, se você não tomou e tal, qual foi a marca do vinho. Até se você tomou o vinho ou não, você vai se lembrar. Mas a marca do vinho, provavelmente, talvez você não se lembre, né? E uma pizza é algo tangível. Uma viagem é algo intangível, né? Então, eu acho que você está coberto de razão quando você dá esse exemplo aí, essa definição. Porque eu acho que
Se a gente tiver com o coração aberto para essas novas vivências, novas experiências, para degustar isso, degustar o novo, degustar o diferente, né? Degustar aquilo que você não está acostumado, provar mais de uma vez. Ah, não gostei. Aqui em casa eu falo muito para meus filhos o seguinte: você prova quiabo. Ah, não gostei de quiabo, não, prova de novo, feito de outra forma. Ah, não gostei, então vamos provar o quiabo feito de uma terceira forma. Ah, se não gostar do quiabo feito de nenhum jeito, você não gosta de quiabo. Por muitas das vezes também a gente vivencia alguma coisa num passeio, numa viagem, por não estar habituado com aquilo a gente não gosta, porque é novo, porque é diferente hoje a gente da zona de conforto, né? Então, se numa pizzaria, o dono da pizzaria investe muito dinheiro, muito planejamento para gerar experiências, vivências para as pessoas que estão ali, imagina você que é consultor, né, nessa área de viagens, o tanto de esforço e dedicação que você tem para gerar, né, essa satisfação para as pessoas em relação às vivências, né, e experiências que elas provavelmente vão ter durante a viagem. Veja, acho que eu tenho 1 minuto antes do Instagram derrubar, então, se derrubar, eu já quero agradecer a todos que estão por aqui, e a você. Mas eu quero contar assim, 2 experiências rápidas, como o infortúnio pode trazer boas lembranças, né? E ter a experiência turística, né? Você foi lá na tal da pizzaria e você depois, a experiência turística é o que você vai conceber dessa experiência, né? Sua análise subjetiva daquilo que você vivenciou, daquilo que você viu, quer dizer, vai ser um aspecto mais comportamental, mais afetivo, né? E também vai ter, você fez até um planejamento de ir lá e acabou que você foi surpreendido ou encontrou com o inesperado. Eu, por exemplo, fui a Manaus e tenho uma experiência muito bacana. Por exemplo, eu gosto de viajar de avião e o camarada falou assim, olha, nós vamos conhecer então o encontro do Rio Negro com Solimões, que dá o Rio Amazonas, e nós vamos ver pelo avião, não é? Odiei. Apesar de estar numa coisa linda, que é o encontro do Rio Negro dos Solimões, o solavanco do avião, o risco de tomar um passarinho batendo naquela hélice, com um piloto dizendo que o perigo era um passarinho adentrar lá naquele avião, né? Mas eu falei assim, rapaz, mas a hélice não corta, não? Não, se cortar tá bom, ruim é você passar. Que aí, rapaz, vem tipo um tiro em você. Eu falei assim, rapaz, mas que experiência é essa? Então, eu não consegui mais ficar prestando atenção. Aí fica enjoado, né? Você não consegue passar tão bem. Isso foi uma experiência pessoal, e vai ter gente que vai gostar, que vai adorar, né? E estando ainda em Manaus, aí descemos, e aí, veja, diante daquela experiência, eu fui perto do Rio Negro, que é realmente uma experiência maravilhosa. Você botar o pé naquele Rio Negro é você olhar e falar assim, entender por que aquilo é um mar negro, porque é realmente um rio com 10 quilômetros de margem, não é rio, né? É uma insanidade, é um absurdo, é uma coisa que te faz emocionar-se. Mas estando lá, a gente saiu e foi para um restaurante. Eu cheguei no restaurante, eu estava cansado de comer o tal do tambaqui, né? Que é muito gostoso, por sinal. Se eu voltar lá, eu vou querer comer outra vez. Mas eu já estava comendo uma semana tambaqui. Toda hora, tem um peixe muito bom aqui, que é tambaqui. Eu falei assim, rapaz, me traz uma salada aí, um macarrão. Eu não quero mais esse tambaqui. Então a gente acabou pedindo uma outra coisa num restaurante que era apropriado para tambaqui. Era banda de tambaqui assada, né? Aí eu falei assim, rapaz, eu não quero isso não. Cara, rapaz, mas eu te trouxe aqui para comer um tambaqui. Eu falei assim, eu estou uma semana comendo tambaqui. Eu gostaria de comer um macarrão. Aí quando veio meu prato, o que era? Tambaqui. Eu falei assim, mas rapaz, eu não pedi tambaqui, não, mas é o que tem, come aí. Então, é o que tem, come aí. Eu falei assim, rapaz, aí eu falei assim, cara, é uma experiência. Foi uma experiência do ponto de vista empresarial do consumidor boa? Foi péssima, né? Você não faria isso. Mas olha só, vai ficar na minha cabeça para o resto da vida. Eu vou lembrar para o resto da vida que eu queria comer um macarrão e o cara me obrigou a comer um tambaqui. E 20 segundos, 25 segundos, 20 segundos. Tempo de grande abraço, aqui.
Grande abraço para você, obrigado a todos. E quando tiverem um infortúnio na vida de vocês, aproveitem, faça disso uma viagem. Falou, gente, tchau. 10, 9, um abraço, tchau, tchau. Já. Fique com Deus aí.